anunciamos mais cedo a presença do engenheiro João Wenzon, que é o secretário de Infraestrutura e que nos últimos meses, desde que assumiu a prefeitura, ele esteve diretamente ligado à obra de macrodrenagem aqui da Avenida 1º de Maio e de maneira especial sabe e entende as situações problemáticas. E é com ele que nós vamos falar sobre o fato de ontem, o alagamento daquele trecho da curva do Vanca, subindo para o bairro até ali nas proximidades da empresa, eu vou falar Renault, da portaria da Renault, mas a gente sabe que ali pertence ao empresário Luciano Hang e outras empresas estão instaladas, mas para identificar para o pessoal de Brusque que já conhece a área que foi devidamente mostrada aqui pela Rádio Cidade mais cedo, pelas câmeras ali do Beneficente e depois pelo jornalismo que foi até o local e registrou essas imagens. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, Valdomiro da Mota. Obrigado aqui pela oportunidade de a gente poder estar esclarecendo alguns pontos sobre esse alagamento que teve ali na parte do Beneficente e sobre as obras da macrodrenagem agora que estão sendo concluídas da parte da curva do Vanca para baixo. Obrigado pela oportunidade. Bom, a má notícia é que tivemos alagamento acima. A boa notícia é que o pessoal de baixo, e que era realmente o grande problema, quem foi atingido lá em cima foi problema. Agora aqui embaixo da curva do Vanca, até essa região aqui da curva da 1º de Maio, da Assembleia de Deus, que também é no local, dependendo da chuvarada e da quantidade de água, era atingida, felizmente para esse lado aqui foi resolvido, né? Eu lembro que você esteve aqui a última vez e nós questionamos você sobre a famosa curva do Vanca. E você dizia sempre que ali é um problema, mas o problema não está exatamente ali, está um pouco mais acima. E ficou configurado isso, né? Exato, Dilei, até para esclarecer ali, que até o pessoal nos perguntou ali, por que foram até a curva do Vanca e na curva do Vanca não resolveu nada? Assim, até para deixar claro isso aí, na curva do Vanca não foi o problema, Adilei. A curva do Vanca não foi o problema. Inclusive, ela foi a solução do problema que está a montante, no caso, ou seja, acima daquela água que está passando. O que aconteceu específico naquele ponto do Beneficente? A água, quando ela começa a passar por dentro, tem a vala que vem lá do Poço Fundo, metade do Poço Fundo cai lá aqui no Parque das Esculturas, e a outra metade vem para essa vala aí que a gente tá falando. Então, nessa vala ali, ela passa pela frente do Renault e ela entra para baixo das casas e vai lá para baixo da curva do Vanca e vai passando. Só que quando ela entra nessas casas ali, ela estrangula e naturalmente ela represa e ela começa, a água, ela procura o caminho mais rápido, então ela começou a subir pro asfalto. Quando ela subiu pro asfalto, o asfalto ainda é mais baixo, né? A 1º de Maio vai sempre descendo ali, então ela verteu por cima do asfalto e quando ela chegou na curva do Vanca, ela voltou para dentro da vala. Caiu na vala velha, na verdade. Caiu na vala velha e ela voltou para dentro do pontilhão que a gente concluiu agora nas semanas atrás. Então, prova disso que funcionou foi que se esse pontilhão, essa vala e a galeria não estivessem funcionando, a água que verteu da vala lá antes, na frente da Renault, teria ido por cima do asfalto e descido. Então, o que aconteceu? Aquele trecho que fez um bolsão de água, ele passou por cima ali do Beneficente, andou por cima do asfalto e quando chegou na hora do pontilhão, como é o caminho mais baixo... Foi pro lado direito ou foi pro lado esquerdo? Foi pro lado direito, eu tenho vídeo aqui. Foi pro lado direito, porque, claro, era o lado mais baixo. E daí a galeria... Claro, tem uma capacidade de vazão. Mas captou também alguma coisa lá na vala velha? A vala captou, ou seja, é porque é um sistema que ele funciona bipartido, assim, né? Quando a galeria não dá mais vazão, a vala vai auxiliar. Então, por isso que a gente não, por exemplo, desabituou a vala. Elas funcionam concomitantes, juntas, assim. Então, da curva do Vanca para baixo, até tu falou de frustração ali ontem, Edilei, mas até eu também fiquei um pouco frustrado porque a gente também quer dar resposta para as pessoas. Eu apostei que mesmo com esse gargalo ia funcionar. Só que daí o que acontece, Edilei? Dali para baixo, foi assim, eu vou dizer que foi até inclusive um misto de emoção, porque dali para baixo a gente vê que funcionou muito bem. Da curva do Vanca, o pessoal do Senai, o Silvio que tem um comércio ali de preventivo de incêndio, da Garapeira, o mercado, aquela turma ali, cara, meu Deus do céu, eles ficaram tão agradecidos e a gente ficou tão feliz de poder ter dado essa resposta e apesar de tanto transtorno que teve durante todos esses anos,
mas ainda pelo menos agora se provou útil. Tanto que as pessoas ali naquela região que não foram afetadas especificamente estão contentes. Agora, dali para cima da curva do Vanca, é que nós vamos continuar esse projeto. Porque o que acontece? Numa obra de macrodrenagem, o que a gente tem que fazer? A gente sempre começa de jusante para montante, ou seja, de baixo para cima. Por quê? Eu vou lá do nível do rio e começa a subir. A nossa inclinação dessa galeria ali é de 0,5%. Então, eu vou botando uma galeria, 0,5% mais, vou subindo, e 1.900 galerias, 1.900 metros de galerias. A gente fez isso aí. Por que eu não fiz lá do Poço Fundo para baixo? Ora, porque para seguir uma lógica, quando tu vai terminando uma galeria, tu já vai ligando aquelas casas, aquela tubulação dentro dessa galeria que já está pronta. Ou seja, eu já vou tendo um retorno imediato por onde essa galeria passou. Se eu fiz 100 metros de galeria, eu já coloco essa tubulação a funcionar para aquelas casas que eu passei. Só que se eu começar de cima para baixo, aí não faz sentido. Como é que essa água só vai ligar quando? Quando eu chegar no zero aqui. Então, por isso que, qual que é a nossa ideia? E essas foram as etapas da obra. Começar lá de baixo e subindo. Chegamos agora na curva do Vanca, que era o ponto que esse projeto em específico estava contratado. Por que não fizeram até lá em cima, lá no Poço Fundo? Porque são projetos, eles têm orçamento, eles têm o projeto específico, as empresas que vão fazer esse tipo de serviço precisam comprovar capacidade técnica. Por exemplo, assim, no edital de uma empresa dessa aí, ele tem que provar que tem capacidade financeira. O que ele faz? Ele tem que depositar 10% da obra como garantia. Uma obra dessa aí de 12 milhões, o cara bota na frente 1.200.000, 1.300.000 numa conta da prefeitura. Que vai dizer, esse aqui é o dinheiro que é garantido. Então, assim, se eu fizer um projeto que não é segmentado, que daí o tempo de serviço disso aí é muito grande, vou fazer 5, 6, 8 anos de obra e com a mesma empresa, pode ocorrer outras coisas, e eu também, quando eu segmento isso aí, eu dou oportunidade para outras empresas entrarem, enfim. Então, é um mecanismo que a gente utiliza. Por exemplo, Beira Rio. Por que a Beira Rio não fez um lote? Não fez o lote 1, lote 2, lote 3, agora que vai sair até Dom Joaquim? Por que não fizeram um só? Isso aí vai dar quase 200 milhões de investimento. Qual empresa, digamos, tem a capacidade disso aí? São poucas empresas. Então, o que faz? Se segmenta para poder conseguir, esses recursos. O tempo é limitado, é escasso também. Então, fazem parte. Na 1º de maio, a gente fez essa segmentação, que é aquele projeto que o Rodrigo falou, é de 2009. 2009. É do antigo PAC, do antigo prefeito Paulo Écio. Assim, que fez a Rua Zambuja. Está se aproveitando os outros projetos. Isso. Né? Só que assim, para fazer um projeto de macrodrenagem, um projeto desse aí, é 2 anos de projeto, mais licitação, mais habilitação da empresa. Eu fiz a habilitação de uma empresa de 250 páginas. De documento, certidão negativa, certidão FGTS. Então, assim, são mecanismos que acontecem dentro da administração pública que a gente tem que respeitar e aproveitar os processos. Por exemplo, o mandato de um prefeito é de 4 anos. Se eu começar um projeto, eu quero fazer hoje um projeto e tentar... Eu não concluo nunca. Por isso que, digamos, agora na nossa gestão, eu tenho certeza que projetos que eu vou deixar aprovado para a próxima gestão. Só que isso faz parte natural da democracia que a gente vive, que é os 4 anos, enfim. Não posso ficar 15 anos um prefeito, né? A gestão pública é assim, né? A gestão pública é assim. Então, por isso que a gente pegou esse projeto, o recurso já estava empenhado, até para te responder de antemão ali, Rodrigo. Esse recurso já estava empenhado, o projeto já estava aprovado e estava em andamento. O que eu faço? Agora eu vou seguir o projeto. Está lá o dinheiro, tá aqui o projeto, vamos executar. Até, inclusive, era um pleito do ex-prefeito Arivec, né, que saiu do cargo, depois entrou o André, e o André falou assim, não, vamos continuar e vamos tocar isso aqui. Entende? Então, baseado nisso tudo aí, é que a gente disse, não, vamos tomar a decisão. E o projeto, por exemplo, quando a gente faz uma licitação de um projeto específico, esse projeto, para, digamos, a secretaria, para todos os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Controladoria Interna do município, para o Ministério Público Estadual, para todo mundo, aquele projeto ali, ele vira lei. Ele vira lei. O que tá? Tem um bueiro na frente da Rádio Cidade. Se eu fizer 5 metros para frente, justifica. Vai lá o fiscal e fala, não fiz o bueiro aqui, porque aqui passava tal. Tem que deixar documentado isso aí, por que ele não fez ali. Então,
A gente tem... Por que eu não fiz mais 300 metros de galeria para frente? Porque aquele projeto que eu tenho aprovado, sim, ele é uma lei para nós ali. Se fosse da minha vontade, naturalmente, que eu falava assim, ó, vamos abrir a rua aqui e vamos continuar mais 300 metros. Mas, agora eu tenho que fazer numa segunda etapa. Então, são coisas que a gente tem que tomar, algumas decisões que a gente tomar dentro da administração pública, que eu tenho que seguir alguns ritos e, naturalmente, agora eu sei que esse rito aqui da 1º de maio, da Curva do Vanca, ela foi concluída. E o próximo rito agora, naturalmente, eu continuar para cima, até para poder fazer a conclusão e liberar toda essa galera, porque o problema que aconteceu ali na 1º de maio, em específico, foi aquele trecho do beneficente, não foi outro trecho. Uhum. Porque se fosse a 1º de maio em si, o beneficente ia ter alagado e tudo para baixo também ia ter alagado, ou vários pontos para baixo teriam sido desalagados. Ali não, ali só foi o beneficente pontual, aquele trecho ali de 180, 200 metros é que foi alagado. Ou seja, nós vamos concluir aquela parte e ali não vai mais alagar. Deixa eu pedir um instante para fazer um intervalo comercial e depois na sequência a gente volta, porque evidentemente dá para fazer um debate aqui com o João, mas eu acho que a pergunta que tem que ser colocada agora para depois o João até explicar para a gente é o que vai ser feito imediatamente agora, que não precisa de projeto, não precisa de licitação, não precisa de nada, para pelo menos já de certa forma deixar preparado para uma outra chuvarada e amenizar a situação. Depois, bem, 8h09, este é o Rádio Revista Cidade, oferecimento Vidraçaria Azaleia, são mais de 30 anos no mercado. Ateo, vale a pena. Roupa bem lavada é lavada com Ateo, eficiência, economia e cuidado com a sua roupa em cada lavagem. Tecnologia que cuida das fibras do tecido. Ateo, vale a pena. E Achadinhos do Turco, fica ali bem no Santa Terezinha, com amplo estacionamento. O Achadinhos do Turco. Achadinhos do Turco, atendendo de segunda a sábado, das 8h30 às 20h, domingos, das 10 às 7 da noite. Achadinhos do Turco, uma loja com 2 pisos no piso superior. Tudo por apenas R$10, reunindo aí uma grande variedade de itens pelo preço único de R$10. E no piso térreo, as ofertas continuam com preços a partir de R$19,99. Perfumes, roupas adultas, infantis, masculino, feminino, toalhas e cobertas, também eletrônicos a partir de R$29,99. Tem capinha e película de celular a partir de R$20. Enfim, Achadinhos do Turco. E vai ampliar, hein, gente? Achadinhos do Turco vai ampliar as ofertas, vai ampliar seu espaço, comodidade e sempre o melhor atendimento. Seu bolso agradece. Achadinhos do Turco. Continuamos aqui com o nosso entrevistado, 8h11, o João Venzon, que é engenheiro e responsável pela secretaria, ele é o secretário de infraestrutura. Rodrigo Santos. João, é esclarecido que então a situação é que dentro do projeto da obra tá tudo, né? Não houve nenhum tipo de problema, tá tudo executado de acordo com o que está no projeto. Ótimo. Agora vamos falar sobre então essa solução, esses metros que faltam. Você já tem, claro, tem que ser feito o projeto, mas você já tem em mente o que pode ser feito ali para resolver esse problema desse estrangulamento de água naquele ribeirão? Você já tem em mente o que pode ser feito? E se isso seria uma obra, por exemplo, para causar interrupção de tráfego, tanto quanto foi na 1º de maio, você tem mais ou menos uma ideia? Eu vou emendar com uma segunda. A condição das valas, pode também ser feita alguma situação dessas valas, se essas valas podem ser, abertas, mais abertas, limpar sujeira, enfim, para de repente dar um pouco mais de vazão, mas eu quero entender, você tem mais ou menos em mente o que dá para ser feito ali? Rodrigo, assim, ali, como até falei anteriormente, a gente constatou que essa água verteu para cima do asfalto justamente porque a vala, no que vai entrar para dentro das casas, estrangula e essa água sobe. O que a gente pode fazer agora de imediato? Limpeza completa e desassoreamento dessa vala da entrada ali até o Renault inteiro. Aquele trecho ali do Renault inteiro, inclusive a gente teve em contato com o pessoal da Van, com o seu Márcio,
para a gente poder fazer a limpeza completa dessa vala ali. Porque com a limpeza da vala, nós acreditamos que até um pouco que paliativamente, porque naturalmente que depois com algumas enxurradas... Isso pode ser feito de forma emergencial, né? Emergencial já. A prefeitura junto com a Secretaria de Obras vai fazer essa limpeza de imediato, né? Então nós vamos concluir essa parte da limpeza da vala para poder dar um pouco de vazão nisso que nesse problema que acarretou. Em concomitante a isso, a gente está fazendo o projeto para conseguir fazer a galeria que vai passar paralela a essa vala, porque agora qual que é a situação que eu tenho? Eu tenho a vala que passa embaixo das casas, não consigo fazer intervenção nenhuma, porque tá em cima da casa das pessoas. Eu vou fazer uma galeria paralela, ou seja, por cima da primeira. Seria mais ou menos na ciclofaixa ali, mais ou menos? Mais ou menos na ciclofaixa, onde está posicionada a ciclofaixa. Até para tranquilizar a população, a gente vai colocar essas galerias em breve e não vai ter interrupção de trânsito, não vai ter nada. A gente vai ser muito diferente daquilo que vem sendo feito pelo projeto anterior. Porque aquele trecho não é tão adensado quanto era adensado esse trecho da 1º de Maio ali. Da curva do Vanca para cima ali tem um pouco menos de resistência, um pouco menos de comércio. Solo é menos problema ali. Menos problema. E daí quando a gente e ali tem uma largura de pista um pouquinho se tu perceber, quando tu passa a curva do Vanca, ela dá uma e essa aberturazinha, às vezes talvez de 1 metro, 1,5 metro, é o que nos proporciona colocar essas galerias sem influenciar diretamente no trânsito. Claro que vai ter alguns eventuais transtornos, não estou dizendo que vai ser agora. Agora a gente vai limpar a vala. E daí a gente vai ver qual é o melhor cenário para a gente. Se coloca a galeria já de imediato, através, por exemplo, do próprio, ou seja, da prefeitura mesmo, da Secretaria de Obras. Se vão fazer uma licitação específica para isso ali, a gente ainda dentro do gabinete, com a Secretaria de Obras, o prefeito e a minha secretaria, a gente ainda não bateu o martelo exatamente, mas com certeza isso aí vai ser feito. E vai ser feito até o final desse ano aí, a gente vai concluir esse trecho do beneficente. E ali não vai alagar mais, porque não vai ter nem porquê alagar, porque o gargalo que a gente percebe, até inclusive, ontem eu vi o Dirley, você estava comentando, isso aí realmente foi uma prova agora de fogo pra gente, que da curva do Vanca para baixo, legal, funcionou, da curva do Vanca, agora eu sei exatamente aonde atacar. Entende? Porque antigamente a gente tinha vários problemas. Ali tu falou da Pedro Nodin, que tu morou ali na Pedro Nodin. Vários problemas assim. Será que é da água do morro da Pedro Nodin? Será que é lá do Poço Fundo? Será que é do Morro da Zambuja, ali do Senai? Onde é que é essa água aí? A gente tem um estudo. Agora não, agora eu tenho certeza que o problema está especificamente ali. E agora... A origem, né? A origem é especificamente ali. Então, quando a gente já sabe exatamente o problema, ele é um problema relativamente, dentro da engenharia, é um problema razoavelmente tranquilo para poder resolver. Claro que demanda bastante recurso e enfim, tempo, né? E tempo, mas ele é tranquilamente executável. Comparado com a 1º de Maio que a gente atravessou ali, vai ser bem mais tranquilo. Fazer uma salada de assuntos aqui, João, que diretamente não está na tua alçada. Primeiro, o Rodrigo comentou anteriormente que evidente que a obra executada nesse trecho ela teve o seu efeito positivo, mas o Rodrigo chamou atenção para um detalhe. Também o fato de a vala estar vazia, né, pode ter ajudado também nesse transbordamento, né? Não sei se isso... E outra, ventilou-se a possibilidade de uma ciclovia em cima da vala da 1º de Maio. Qual é a tua visão sobre isso? E aqui no foco não é a ciclovia, mas se isso não poderia, vamos supor, se viesse isso a andar, se isso não poderia ser um problema, ser um transtorno, causar um problema maior ainda. Assim, vamos considerar que essa ciclovia fosse realmente criada em cima da vala. Isso não seria não retornaria o problema? Olha a risadinha do João. Não, senhor Valdemir, até agradeço a tua pergunta, que sobre a ciclovia por cima das galerias, até posso responder com um termo um pouco mais técnico, que toda vez que tu tubula que tu fecha uma vala, tu estrangula a água. Outro lugar, né? E a água não pede licença, Foi o que aconteceu agora? Foi o que aconteceu agora, justamente. Então, assim, eu tenho que deixar espaço, o ideal seria a gente deixar mais espaço para a água poder, eventualmente... Para a água respirar. Para a água respirar. Não, para ela poder fugir para algum lugar. Sim. Né? Então,
apesar de que ali naquele trecho que a gente instalou as galerias junto com a vala, assim, tem uma taxa não estou dizendo que não vai acontecer, mas o período para acontecer isso aí, imaginamos que vai ser um pouco mais para frente. Mas é uma possibilidade, às vezes a gente não consegue ter tudo na vida, tem que escolher as batalhas, digamos assim. Então, o que a gente vai priorizar? Né? Vamos priorizar a questão da ciclofaixa para poder tubular essa vala, ou vamos deixar ela aberta para ela poder, digamos assim, para a água ter um ladrão eventualmente quando aquela vala encher, porque eventualmente uma hora em algum período de tempo ela vai encher, natural, né? Mas a taxa de retorno desse projeto aí é uma taxa de retorno de 40 anos, ou seja, dentro desses 40 anos, imagina-se pelo volume, pelo histórico de chuvas que a gente tem naquela região ali, a gente imagina que aquela vala vai ser suficiente com as galerias e a vala evidente, elas vão ser suficientes para não transbordar, linkando, ou seja, se porventura a gente conseguisse tapar a vala, ela seria mais uma via de rolamento ali, inclusive, né? Até seria interessante, é uma ideia que é de se pensar, porque ali a vala a turma respeita, né? Constrói-se em cima talvez da vala, mas o cara não bota a casa dele, entende? Ele bota o muro e tal, ou a entrada do carro, mas se eventualmente a gente... Isso aqui eu tô aventando só uma possibilidade, né? Não é nenhuma coisa que foi discutida, né? Mas se eventualmente conseguisse tapar ali, fazer uma ciclofaixa, uma pista de passeio, assim, para pedestre, ou uma pista compartilhada, de repente, não sei, é uma ideia, mas eu acho que seria interessante, a gente precisa estudar, Valdomiro. O Venzon, você falou em limpar a vala, né? Ali eu quero voltar, o problema não foi ali, segundo você está dizendo aí, afirmando como técnico que e já foi mostrado aqui que de fato a situação foi mais acima, ali onde tem as casas, próximo daquele ponto de ônibus, bem próximo do ponto, até foi colocada uma foto aqui, né, de onde começou a situação, mas exatamente ali na curva foi feita uma limpeza, porque ontem o nosso pessoal disse que chegou a ver ali, claro, a água vem trazendo, né, que já estava lá, mas vem trazendo galhos de árvore, sujeira, né, resto de material de domicílio das pessoas, lixo, e aquilo vai se acumulando, né? O que se pensa em justamente isso? Até você falou em fazer limpeza da vala, mas não seria algo para acontecer sempre? Algo de agendar para cada 15 dias, 20 dias, fazer uma revisão para... As limpezas da vala, inclusive, isso é uma demanda que a Secretaria de Obras tem muito. Inclusive, várias valas que a Secretaria de Obras andou limpando. Até eu estive com o secretário Ivan Bruns ontem, claro, naturalmente, por causa dessas cheias. E a gente também, ele percebeu e me mostrou valas no Joaquim, muitas valas que eles limparam durante todo esse período, porque tem que limpar a vala quando tem sol, né? Paquetá, na Padre Antônio Weisen também tem problema. Só que naturalmente a gente não consegue limpar todas as valas o tempo todo, né? Tem uma limitação de pessoal, de maquinário, enfim. Mas naturalmente que esse é um pleito que a gente precisa analisar mesmo, Odilei, porque a limpeza daquela vala ali, por exemplo, em específico, ela é ela é necessária, precisa ser feita uma limpeza periódica naquele trecho, até porque aquilo ali é o que a gente só precisa porque, por exemplo, eu imagino que até tu tenha visto, quando encheu, parou de chover, pouco tempo a água baixou. Exato. Ou seja, aqui, o que a gente precisa? Então, 40 minutos. Eu só preciso de 40 minutos, entende? Eu não preciso resolver a bacia. Eu preciso de 40 minutos. Sim. Em 40, 50 minutos eu conseguir dar lugar para essa água que não seja o asfalto, já resolve o problema. A vazão foi essa, da informação que a gente pegou antes do encerramento do Rádio Revista Cidade. Até o momento que eu saí daqui, eu fiz o cálculo baseado no que o meu time ali no local passou. Em 40 minutos já o trânsito voltou ao normal, porque a água a água acabou descendo com rapidez e funcionou. Não, então justamente isso aí, digamos assim, provando que o sistema dali para baixo está funcionando legal. Sim.
né? Então, até se tinha deixa eu fazer um contraponto aqui, até se tinha uma certa dúvida, porque me corrijam se eu estiver errado, Rodrigo e Valdomiro, não sei se foi no governo do próprio Ari ou no governo do Dr. Jonas, aquele local ali da Nova Brasília, ali do Monte Serra, aquela parte lá de baixo, foi realizada uma macrodrenagem. Vocês se lembram? Inclusive, sim, passando por baixo da Antônio Raio. E todo mundo esperava que tinha sido resolvido. Deu uma chuvarada e não resolveu. Alagou aquela região. O que foi dito? O pessoal da prefeitura entrou no tal do túnel, estava seco. O túnel não recebeu água. Essa foi a fala do seu Ari Vec quando o vice-prefeito disse aqui: aonde você está agora? Eles ficaram surpresos. Como? Seco. Então não funcionou. E aí se tinha uma dúvida, será que a nossa aqui vai funcionar da 1º de maio? E você ali fora falou comigo e disse não, funcionou. Tanto funcionou que a água acabou escoando rapidamente, né? Isso é a maior prova, né? Inclusive, Dilei, a gente essa aí foi realmente a prova que a gente teve de que o sistema está em funcionamento. Ontem, eu de manhã aqui, até enquanto eu estava acompanhando vocês, mas eu estava com o celular ligado, mas eu estava lá aqui na 1º de maio para ver essas situações. E realmente a galeria estava realmente funcionando, estava cheia, né? Todas as contribuições de água que tem das bocas de lobo, das ligações, desses morros. Perfeito. Principalmente ali, por exemplo, ali na Pedro Nodin, que tu citou, tem uma contribuição de água gigante ali. Sim, ali desce muita água. Ali desce, mas é um rio. É um riacho, eu morei ali, eu sei. É uma loucura, cara. É uma fonte de recurso de água até parte do nosso desenvolvimento como sociedade passa pela água. Assim, eu não estou reclamando da água, até eu estou dizendo isso que eu tenho, inclusive, gravado isso quando eu morava ali. A água, apesar de nos dar, né, o alimento, essas coisas, mas também ela toca a nossa indústria, o nosso comércio. E não houve concentração de água por ali, não ficou. Justamente, ali não teve. Então, nosso sistema ali, ele funcionou. A gente percebeu que as galerias estavam cheias, estavam em funcionamento, tanto que quando ela encheu, o canal extravasou da nossa galeria, vamos assim dizer, foi a vala, e a gente viu que a vala também estava funcionando, estava fluindo, não tinha nenhuma interrupção. Então, isso prova que aquele sistema que trabalha junto funcionou. Agora, claro, naturalmente a gente precisa resolver dali para cima, que agora dali para cima é a parte, entre aspas, mais tranquilo que nós vamos resolver agora. Ainda esse ano vai ser concluída essa parte ali. João Venzon, muito obrigado por ter vindo aqui na Rádio Cidade. Agradeço pelos esclarecimentos técnicos que você deu aqui. E evidentemente que a gente ainda vai entrar no assunto quando começarem essas, eu não sei se eu vou utilizar o termo pequenas obras que você já disse aqui que talvez aconteça, que é o alargamento daquela vala ali naquele perto do beneficente. É uma ideia, né? Assim, se puder fazer uma correção, assim, talvez nenhuma, eu classifico que nenhuma obra é grande ou pequena, e sim para quem se afeta, digamos, né? Para aquelas pessoas que estão nesse trecho ali que alagou ali, é a maior obra da vida delas, entende? Sim. Talvez é uma intervenção menor, né? Então a gente até tranquiliza agora, as pessoas. Que é o alargamento da vala. Agora o alargamento da vala eu vou fazer já, né? Semana aqui, entende? Já vamos fazer. E a limpeza da vala. O alargamento e a limpeza, o desassoreamento dela, até quando a gente tava ali eu tava com o prefeito ontem, a gente caminhou a 1º de maio e chegou. Como é que é o nome dele? Eu acho que é o Silvio, me fugiu o nome dele. Ele falou assim: o prefeito tal, não sei o quê, eu tava aqui e a vala, eu acho que ela deve estar uns 50 centímetros mais alta. Então vamos assorear, né? Assorear, porque como ele vive ali, ele tem a percepção melhor, porque às vezes quando o cara olha tantas vezes, ele começa a achar pontos de referência para ver o nível da vala. Ele pensou, eu acho que essa vala tá alta, por isso que ela... Então vamos cavar ela mais assim, a grosso modo, vamos cavar ela e vamos alargar, ou seja, para dar essa vazão e conseguir ter uma resposta melhor para as pessoas. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado, Dilei, pela oportunidade.